Pela bondade e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estou aqui para falar para você daquele que tudo pode, daquele que salva, daquele que pode mudar a vida de qualquer aquele que crê. Estou falando do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, pela bondade e a misericórdia do Senhor, estou aqui. Porque a palavra do Senhor diz que tudo quanto é, tudo quanto pode ser, mas temos que confiar no Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você que está me vendo ou está me ouvindo, se você pode falar a mesma coisa. Eu sou o reverendo apóstolo Dionísio Bertolino. Muitos me conhecem através dessas lives e outros pessoalmente. De norte a sul. Porque eu aceitei o evangelho no estado do Paraná, numa cidade pequena na época, chamada de Nova Olímpia. Na época, a cidade era construída quase toda de madeira e muito toco na cidade. Hoje está uma grande cidade boa hoje. E dali, viajei para outros lugares, aceitei a palavra do Senhor ali, nos anos de 70 e 1972. Aleluia. E dali houve altos e baixos na minha vida. Mas viajei do sul ao norte, pelas Amazonas. E muitas vezes, com meu acordeão tocando e louvando ao Senhor e ministrando as palavras. Houve altos e baixos. Mas hoje estou aqui pela bondade e a misericórdia do Senhor para falar do amor do Senhor Deus para conosco, do amor do Senhor Jesus Cristo, aquele que um dia se entregou pelos meus pecados e pelos seus pecados, para nos dar a salvação. Porque o que o Senhor Jesus quer de você, de mim, é que nós confessamos os nossos pecados, conversando com Ele. Aí você diz assim, reverendo, está ficando louco? Como é que se pode conversar com aquilo que você não vê? Eu digo para você, a palavra do Senhor diz que Deus é Espírito e é verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade o Senhor. O Senhor Deus está em qualquer lugar. Estou falando Deus o Pai e o Filho, que é o mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo são a Trindade. Tudo com o mesmo poder. Muitos aí não acreditam que tem seitas religiosas que diz que o Senhor Jesus Cristo é somente o Filho de Deus. Não vou entrar nesses detalhes. Mas ele é o Filho de Deus porque ele recebeu. Ele diz a sua palavra, eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Vemos que, uma certa vez, o Senhor Jesus disse que é me dado todo o poder e diz ainda para os seus apóstolos, ide, ensinai as nações, o povo, a acreditar, pregar o evangelho, porque é o evangelho que nos dá a salvação. A salvação vem por Senhor Jesus Cristo, porque vem pelo falar e ouvir a palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, como crucificado?
O Senhor Jesus sempre dizia que ele ia ser preso, sempre dizia que ele ia morrer, sempre falava para os seus apóstolos, para entristecer muito os seus apóstolos, dizia que ele ia morrer, mas ia ser sepultado. Ao terceiro dia ele ia ressurgir entre os mortos. Como ninguém nunca tinha visto ir morto voltar, morrer e voltar, ninguém acreditava no que ele estava falando, nem sabia o que ele estava falando. Lembro muito bem que a palavra do Senhor nos diz que, desde a época de Moisés, do tabernáculo, só poderia entrar ali só o sacerdote. E tinha que estar muito bem consagrado para acender os candelabros. Era coberto, era tampado. E os israelitas, o sacerdote conservava no templo ainda aquela cortina. Só entrava ali uma pessoa especial, pode encontrar ninguém, chama-se o véu do templo. Quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, pendurado, no madeiro, muitos passavam e blasfemavam dele e diziam: ele salvou a muitos, mas não pode salvar a si mesmo. Ele estava entre dois salteadores, dois ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. E um deles criticava: você salvou a muitos, mas não pode salvar a si mesmo. Desce da cruz e salva-nos também. E criticava: não é possível, porque sabemos que esses pregos, esse escravo, se não tem condições de sair daí. Escravo pregado nas duas mãos, de um lado de outro e outro nos pés. Mas um deles dizia: você não sabe nem o que está falando. Nós estamos aqui porque nós praticamos erros. E nós merecemos estar aqui neste lugar. E virou a cabeça e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Senhor Jesus Cristo, ouvindo esta palavra, ele virou seu rosto e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Significa que esse ladrão da cruz, porque naquela época todos que morriam iam para o inferno. Aí você fala assim: como assim, reverendo? Está ficando maluco? E os profetas, os homens que serviam ao Senhor? Olha, pelo meu conhecimento, pelos meus estudos bíblicos, tem o Sheol. O Sheol é um lugar paralelo ao inferno, que era um lugar de espera. Não é na glória e nem era no paraíso. É um lugar de espera, é inferno, lugar de paraíso. E do outro lado, entre esse Sheol e o verdadeiro inferno, tinha uma certa divisória. Quem estava de um lado não podia ir para o outro. Quem estava no inferno não poderia passar no lago de fogo, não poderia passar para o Sheol. Que Davi falou que não deixa a minha alma no Sheol. Simeão, quando ele recebeu o seu Jesus Cristo, que foi apresentado pelos seus pais, Maria e José, Simeão era o sacerdote do templo da época e profeta. Ele levantou seu Jesus, e apresentou ao Senhor, dizendo: agora os meus olhos, posso morrer em paz, que meus olhos estão vendo a minha salvação. Significa que ele não poderia ficar muito tempo no Sheol, que ele poderia ser salvo, porque ele estava vendo a salvação daquele menino. E o Senhor Jesus Cristo estava lá se agonizando. Quando chegou na certa hora, ele disse: tenho sede. E um soldado molhou uma esponja com fel e vinagre e colocou na sua boca.
mas ele não bebeu. E ali aquele sofrimento pregado na cruz e também uma coroa de espinho cravada na sua cabeça. Seu corpo todo cortado. Naquela época, eles colocavam ali uns chumbos, por exemplo, umas 7 talas ou mais, um tipo chicote, de um lado e de outro. E 2 malvados homens cortava, batia nele de um lado e de outro, como se estivesse colhendo arroz, batendo. Batia de um lado, batia do outro, e cortando de todos os lados, até moer. A palavra do Senhor diz que ele moiu, porque o profeta Isaías diz, por nossas culpas ele foi açoitado e que moeu o seu corpo por nossas culpas, pelos nossos pecados, para nos guardar, para nos livrar, para aquele que se arrepende, né? Para qualquer um não, para aquele que se arrepende e busque a ele a misericórdia dele, para ter a salvação. E ali, o que aconteceu? Se Jesus olhando para o povo e todos olhando para ele, ele disse, Pai. Antes ele disse, Pai, perdoa que eles não sabem. Depois, naquele momento, ele diz, Pai, por que me desamparaste? Naquela hora, naquele momento, o exército do Senhor estava prontos. A palavra diz que Gabriel chorou. Você diz, não está escrito na Bíblia, reverendo? Eu digo, estuda, que você vai saber. Miguel estava com a sua grande espada flamejante na mão, e a multidão de anjos, outros celestiais, prontos para destruir toda a humanidade. Mas o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Pai, não deu a ordem. Todos eles esperavam que ele desse a ordem. Os anjos esperaram para destruir tudo, porque ele estava vendo o seu Senhor pendurado na cruz, naquele grande sofrimento. E muitas vezes você ouve essa palavra e você não se emociona. Só de me lembrar disso, eu emociono. Porque é muito triste. Ainda se você vê uma pessoa qualquer na rua no sofrimento desse, você dói. Quanto mais você sabendo que é o Senhor, o Salvador. Ele diz, Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele reclinou a cabeça e morreu. Naquele momento houve um rebuliço muito grande. Houve trevas. Houve trevas. A palavra diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque só poderia entrar no tabernáculo aquele que fosse escolhido, no caso os levitas, para poder entrar ali. E quando o véu do templo rasgou de altos a baixo, a liberdade veio para todos nós, pecadores. Todos nós que arrepender dos pecados, poderiam entrar pela porta. Naquele momento que rasgou o véu do templo, a porta se abriu para todos aqueles que clamar o Senhor Deus, pedir perdão, o seu sangue do seu Jesus Cristo, a gente tem direito à salvação. Isto é, não quer saber se a pessoa praticou erros ou não, se ele é assaltante, se ele é criminoso ou não. O passado não importa para Deus. O passado ele tira fora.
e dar-nos a libertação para aqueles que crêem no seu Filho, no sangue do seu Filho Jesus Cristo. Enquanto o povo estava ali, tirando o seu corpo para sepultar, para levar à sepultura, Senhor Jesus Cristo, como ele disse, 3 dias, assim como Jonas parou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu também pararei 3 dias e 3 noites no seio da terra, para que os pessoal venham entender que o corpo estava enterrado no túmulo da terra. Mas como ele entregou o seu espírito nas mãos do Pai, e a palavra diz que ele desceu ao inferno. Tem tanta palavra que é mais ou menos desse jeito. Quando João Batista batizou o seu Jesus, a palavra diz que o Espírito Santo desceu sobre ele, levou para ser tentado pelo diabo. E aqui nós vemos que quando o Senhor Jesus Cristo acabou de morrer, ele desceu direto para o inferno. Alguém diz: reverendo, você está ficando maluco? Isso é conversa que se fala no ar. Como é que você prova isso? Eu provo pela a palavra que está escrita em 1 Pedro 4,19, ou que seja 3,19 e 4 e 6. Lê lá. Que ele desceu e foi pregar os espíritos em prisões. Ele desceu e foi buscar nas garras de Satanás. Foi buscar a chave da morte. Porque você sabe muito bem que Satanás, antes de ele ser demônio, ele foi um anjo de luz, cheio de grande poderio lá na glória. E ele tinha a chave. No momento que houve a guerra lá nos céus, que Satanás foi expulso, ou que seja o anjo foi expulso e desceu à profundeza do abismo, para as trevas, e se tornou demônios, ele e os seus anjos caídos, que diz a palavra, e lá no inferno ele tinha a chave. A gente estudando outras palavras que nós encontramos, vou falar para você parece ser aberração, mas se você fosse o meu aluno, você ia aprender tudo e mostrar a você tudo onde está escrito. Mas você que é teimoso, que não acredita em nada, e pergunta onde é que eu encontrei escrito isso, se você for meu aluno, você vai saber de tudo. Aleluia, que eu te ensino a você. Mas a palavra diz que a Bíblia dá um relato de um versículo só. Fala poucas coisas. É a mesma coisa do Senhor Deus quando falava com os homens no passado. Ele dava 2 palavrinhas. Como ele falou com Daniel, como ele falou para Ezequiel, como ele falou com Moisés. 2 palavras. E não ficava repetindo a mesma palavra. Você teria que correr e procurar aprender. Saber o que o Senhor estava falando. Daí demorava tempos e tempos para ir novamente ele falar com o seu ungido. Hoje é diferente. Eu vejo pessoas chegar e dizer assim: a gente vê que a pessoa nem com a vida direita no altar não está. Deus acabou de falar comigo agorinha. Deus falou comigo. Jesus diz: filha, filho, você tem que fazer isso, isso e isso. É uma facilidade. Mas a minha Bíblia diz que não era fácil para o Senhor falar com alguém. Mesmo sendo o seu escolhido. Não era fácil. Demorava tempos. O Senhor falou contigo, no caso de Moisés. Ele disse: ainda não falou comigo. No caso de Josué, passava tempos no deserto esperando a ordem do Senhor. E hoje é fácil. Muita gente está na igreja, nas igrejas por aí,
dança, sapateia e diz: o Senhor falou comigo, o Senhor que mandou eu pregar essa palavra, o Senhor que mandou eu fazer isso, fazer aquilo. Não sei. A miséria, eu não posso te julgar, só quem julga é o Senhor. Por acaso, diz, o Senhor não falou, como diz Jeremias. O Senhor não falou. O castigo será muito grande para essa pessoa que inventa a conversa. E ali, o Senhor Jesus Cristo desceu. E quando ele estava cuidando do corpo dele, sepultou o corpo dele, preocupado, soldados guardando o corpo, com medo de ser roubado, porque ele sempre falou que ele voltava em 3 dias. Estava soldados ali, ele estava trabalhando, estava pregando o evangelho lá no inferno. Os espíritos em prisões, que diz a palavra. Em Pedro 1, lê que você vai saber. Pregando o evangelho. Entrou no inferno. Lutou-se contra Satanás. Tirou primeiro lá dentro Adão. Adão também estava lá preso. Arrancou Adão. E depois ressuscitou os demais. Pela palavra que diz que a Bíblia nunca se fala muito em mulher. A Bíblia fala muito em homem, mas não fala quase em mulher. Mas foi ressuscitado naquele dia 12.000 almas que estavam no Sheol. E foi para onde? Foi para o paraíso. Por que se diz isso, reverendo? E segundo a palavra do Senhor, que ele falou com aquele homem que estava pregado na cruz junto com ele, e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pelos meus cálculos, o único homem que não foi para o Sheol, o único alma que não foi para o inferno, porque foi rápido demais. Ele disse: hoje mesmo está comigo no paraíso. Ele não disse: você vai para o inferno primeiro, vai para o Sheol, para depois voltar, eu te trago. Não falou nada disso. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Segundo os meus estudos, o paraíso é o mesmo jardim do Éden. E por que fala paraíso, reverendo? Porque a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus Cristo fez uma parábola do rico e do Lázaro. O rico morreu e foi para o inferno. Lázaro morreu e foi por seio de Abraão. De lá o rico levantava as vistas e olhava e via Lázaro no seio de Abraão. E diz: pai Abraão, manda Lázaro molhar o seu dedo e tocar na minha língua. Abraão respondeu: filho, você teve tudo na terra, e esse aqui só sofrimento. Não quer dizer que quem vive bem na terra vai para o inferno. Certos dias o Senhor Jesus falou: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mas não quer dizer que o rico também não vai para a glória. Aquele que ora ao Senhor, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que a sua riqueza não é para esbanjar e nem praticar o mal, aquele que a sua riqueza é para fazer o bem. Porque nós vemos na palavra do Senhor que Jó era riquíssimo, Abraão também era riquíssimo, Isaac também era riquíssimo, Jacó também era rico. Nem por isso isso foi perdido. Tem a sua riqueza, tem o seu dinheiro nas malas, ajuda quem precisa. Trata bem os seus empregados, trata bem a sua empregada. Você que é patroa, nunca pisa na sua empregada. Dá tudo o que ela merece e trata bem com carinho. Olha, e ali o Senhor Jesus tirou todos de lá, 12.000 almas. E os outros que estavam perdidos, ele pregou para eles lá. A palavra diz: pregou aos espíritos em prisões. E ali aqueles ressuscitados
começando pelo Adão e os demais profetas. Ali tirou os profetas, os patriarcas e os mártires. Quem são os mártires? Aqueles que morreram em sofrimento pelo nome do Senhor. E diz para eles: ficai, esperai, para quando eu subir, você subirá junto comigo. E ali eles ficaram. Aqueles que tinham recém-morto poucos dias, foram para a casa de parentes. Isso é incrível, né? Acreditar nisso. Mas é a palavra. Não foi eu que inventei, não. Li. E os outros demais, que havia tempo. Para você acreditar, abra sua Bíblia no livro 30, no livro, deixa eu ver aqui, no livro 27 de São Mateus, e vai no versículo 11, vai no versículo 51, 52, 53, que muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Eles não acreditavam. Os sacerdotes mandou visitar. Por quê? Houve 2 ressuscitados, filho de Simeão, que era sacerdote. Quando os soldados estavam procurando o corpo do seu Jesus Cristo, que foi roubado, que eles achavam que foram roubados, procuraram em todos os lugares, chegaram na casa dessa família de Simeão, encontrou os 2 sacerdotes lá que tinham morrido há pouco tempo. Chamaram eles, avisaram que eles estavam lá. E o sacerdote então mandou chamar os 2. Um ficou num cômodo, outro ficou no outro, e escreveu que eles tinham acontecido com eles lá quando estava lá no Sheol. Eles escreveram tudo a mesma palavra conferida. E aí eles correram para o cemitério para averiguar se era verdade. Chegou lá as sepulturas daqueles que tinham sepultado naquele cemitério, naqueles lugares, estava tudo aberto. E não tinha nada lá, não tinha ossos, não tinha nada. Assim como o corpo do Senhor Jesus Cristo sumiu do túmulo, o corpo desse pessoal também, todos sumiram do túmulo. O Senhor Jesus ressuscitou de entre os mortos e foi aos seus discípulos e visitou 40 dias ele visitando fazendeiros, coloneiros, pessoas da roça e conversando com os discípulos. Comeu e bebeu junto com eles, para depois subir para a glória. Ele disse na tua palavra, recebido nos céus, como a festa dos anjos. E os outros subiram com ele também, mas foi para o paraíso. Como muita gente diz, morre e vai para o céu? Agora você morre e vai para o paraíso quando você é salvo. Acabou de morrer, o anjo vem e te leva, aleluia, para o paraíso. Significa, era o jardim do Éden, que é onde Adão morava antes. Depois ele volta para lá de novo, depois de 5.500 anos. Adão volta para lá de novo, o paraíso, já junto com a multidão, ressuscitados pelo Senhor Jesus Cristo. E ali está aguardando até o dia do julgamento final, que para eles não tem mais julgamento. Quando os anjos descerem, que o Senhor Jesus Cristo vir buscar os seus escolhidos, que os anjos vierem, que visitar os 4 cantos da terra para levar os seus escolhidos, esses outros já estão lá. Aleluia. Para que possamos morar todos juntos na glória do Senhor. Que a benção, que essas palavras entrem no teu coração. Porque o véu do tempo rasgou.
A porta foi aberta. Você que é pecador, você que reconhece que você fez muitos males na sua vida, você fez muito males a alguém, arrependa dos teus pecados. Porque o inferno é real, Satanás é real, o Senhor Jesus Cristo é real, a glória do Senhor é real. Aceita Ele como seu Senhor e Salvador e terás uma vida plena, terás uma mudança na sua vida. Você é triste, você anda abatido, mas com o Senhor Jesus Cristo, Ele muda a sua vida. Porque naquele momento que se você aceitar, buscar, e o Senhor Jesus Cristo entrar na sua vida, se entrar na vida dele, o Espírito Santo passa a ter morada na sua vida e você não tem o desejo mau. Que o Senhor tem misericórdia de ti, como também está tendo misericórdia de mim. Que nós possamos um dia encontrar, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, de todo o mal. Pede perdão ao Senhor, e Ele vai te perdoar, com certeza. Amém? Glórias a Deus.